This man will never have a natural childhood ability of living again because he got in the ring to support his family. But now, his family got to take care of him for the rest of his life. Esta declaração emocionada foi feita pelo ex-campeão mundial de boxe, Deontay Wilder, em uma de suas entrevistas, enquanto ele se referia ao ex-colega de profissão, Prichard Colón. Colón é porto-riquenho e naquele ano de 2015 era uma promessa do boxe mundial, pelo menos até a noite de 17 de outubro, quando enfrentou o norte-americano Terrell Williams, numa luta considerada desonesta e irresponsável por parte dos organizadores. A luta de fato ocorreu para que a organização de boxe cumprisse sua agenda, isto é, ela não havia sido previamente marcada. Mas isso não seria problema para nenhum dos boxeadores, muito menos para Prichard, que estava em sua melhor forma. Aliás, cerca de um mês antes, ele tinha vencido o boxeador guianês Vivian Harris em uma competição no Canadá e não precisou nem passar do quarto round. Prichard Colón e Terrell Williams se enfrentaram em uma luta de boxe em outubro de 2015 na cidade de Fairfax, Virgínia, Estados Unidos. A luta foi disputada na categoria dos pesos meio-médios. Desde os primeiros minutos, já era notável que Williams não estava com o espírito esportivo bem acentuado. Pelo contrário, ele já começou a aplicar golpes considerados proibidos nesse esporte, e um deles é o soco na região da nuca, isto é, na coluna cervical. Localizada no pescoço, a cervical é constituída por 7 vértebras pequenas, as quais mantêm o peso da cabeça e permitem o movimento do pescoço. A mínima lesão nessa região já é comprometedora. No caso de pancadas, independentemente da origem, pode resultar em lesões sérias, comprometendo não só os movimentos da pessoa, como também sua capacidade cognitiva e até levá-la à morte. Williams não pensou nisso. Aliás, viu na cervical de Prichard o ponto perfeito para nocauteá-lo, mesmo sabendo que esse tipo de golpe é proibido no boxe. E não foi só uma vez. Williams a todo momento tentava acertar a nuca de Prichard, numa clara ignorância das regras, o que parecia estar sendo corroborado pelo juiz. Prichard, a todo instante, dava sinais ao juiz de que Williams o estava golpeando no pescoço, mas esses sinais foram simplesmente ignorados. No quinto round, mesmo estando à frente por pontos, mas já cansado dos golpes ilegais de seu adversário e do desleixo do juiz, Prichard acertou um golpe baixo, literalmente baixo, em Williams, que o fez ir à lona. No mesmo instante, o juiz retirou pontos de Prichard pela atitude. Mesmo reclamando do que ocorria, Prichard foi quem levou a pior, também nesse momento. Assim que se levantou, o irritado Williams passou a fazer gestos ameaçadores a Prichard. No início do 7º round, Williams deu uma sequência de socos e um deles acertou novamente a nuca de Prichard, fazendo cair de joelhos e com uma das mãos segurando a parte de trás da cabeça. Golpes na região da cervical são chamados de golpes de coelho e, como já disse, são práticas proibidas no boxe. Neste momento, Williams se afastou de Colón e balançou a cabeça como se não acreditasse no que estava vendo. Foi para um canto do ringue, bateu as luvas e gritou para Prichard, que ainda estava no chão: "Vamos! Vamos!" Colón levantou-se, ainda tropeçando nos seus próprios pés, e se posicionou-se em um dos cantos do ringue. O médico, o Dr. Richard Ashby, fez um rápido exame e disse que ele ainda podia lutar mais. O juiz Joey Cooper tirou somente um ponto de Williams pelos golpes ilegais, e a luta continuou. Já no 9º round, o golpe que tiraria Prichard Colón dos ringues. O último golpe na cervical de Prichard o derrubou feio. Em dado momento, iniciou-se uma confusão no canto de Prichard pela sua equipe, que achou que a luta havia terminado e tirou as luvas do lutador, que ainda sentia dores na cabeça. Como não houve tempo de retornar para o 10º round, a luta foi dada como encerrada e Prichard foi desqualificado. Já no vestiário, Prichard começou a sentir tonturas e a vomitar até que desmaiou. Assim que o Dr. Ashby o examinou novamente, determinou que o caso era sério. Prichard foi então levado imediatamente ao Innova Fairfax Hospital, onde o boxeador passou por uma cirurgia de emergência para estancar o sangramento no lado esquerdo do cérebro. Por mais que os médicos tenham tentado, Prichard acabou entrando em coma,
ficando assim por nada menos que 221 dias. Isso quer dizer que Prichard ficou desligado do mundo por quase um ano. Num certo dia, ainda no leito do hospital, Prichard abriu os olhos. Mas o que parecia ser uma alegria para a família, afinal, o jovem havia saído do coma, foi o início de um novo pesadelo. Prichard encontrava-se em estado vegetativo. Segundo o manual MSD para os profissionais da saúde, estado vegetativo é uma condição crônica que preserva a capacidade de manter a pressão arterial, respiração e função cardíaca, mas não a função cognitiva. É como se o paciente estivesse morto e vivo ao mesmo tempo. Nestas condições, não se desligam os aparelhos de suporte à vida, caso estejam sendo usados, pois pode haver uma reviravolta na condição do paciente. Nunca se sabe, não é? Sem falar que a família é a que mais mantém as esperanças e sua vontade deve ser respeitada, ao menos até que a situação se mostre realmente irreversível. Sobre lutar, é praticamente impossível falar sobre isso, pelo menos no momento atual. O fato é que Prichard ainda continua vivo e lutando por sua melhora. E para entender sua força de vontade, veja como foi sua carreira até aquela fatídica luta. Prichard, na verdade, é natural da Flórida, mas ainda criança, seus pais se mudaram para Porto Rico, onde ele cresceu e foi criado. Ele cresceu em uma família que era fã de boxe e, desde jovem, mostrou interesse e habilidade no esporte. Ele começou a treinar boxe aos 10 anos de idade e, aos 16 anos, tornou-se campeão júnior de Porto Rico. Durante sua carreira amadora, Colón ganhou fama por vencer 5 campeonatos nacionais nas divisões de 141 e 152 libras. Ele também conquistou a medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano Juvenil de 2010 na categoria até 64 quilos. Lutou no Pré-Olímpico do Brasil para ganhar uma passagem para as Olimpíadas de 2012 em Londres, mas perdeu para um lutador venezuelano no terceiro round. A estreia como profissional de Prichard foi em fevereiro de 2013 contra Xavier LaSalle, em Porto Rico. LaSalle foi nocauteado no primeiro round. E devido ao estilo de lutar, Prichard viu sua agenda aumentar. Só em 2013 foram 5 lutas, todas vencidas por Colón. Ao todo, o ex-boxeador teve 17 lutas, 16 vitórias e somente uma derrota por desclassificação erroneamente aplicada, uma vez que houve negligência por parte do médico e do juiz. E quanto a Terrell Williams, o que aconteceu com o lutador que, de forma covarde, invalidou um colega de profissão? Já em sua primeira entrevista logo após deixar o ringue, Williams disse que aquela era sua 16ª luta, que nunca havia perdido nenhuma delas e que faria qualquer coisa para vencer. Ao ser indagado pelo repórter o porquê de ter dado golpes na nuca do adversário, ele simplesmente respondeu que não havia dado golpes na nuca, mas sim do lado da cabeça. I didn't hit him on the head, I hit him on the side of his head. Mr. Williams, we need to go to the locker room, sir. Thank you. A partir dessa luta, em qualquer entrevista que desse, Williams era questionado a respeito dos golpes em Prichard, mas começou a se esquivar, não dando resposta alguma ou dizendo algo que não tinha a ver com a pergunta. Em termos da lei, Williams não recebeu nenhuma punição pelo papel que desempenhou no ringue contra Prichard. Só que a vida também tem suas cobranças, e parece que caiu bem para Williams. O lutador que usou golpes ilegais, apesar de ter um bom histórico de vitórias, incluindo 13 por nocaute, deixou de ser chamado para novos desafios profissionais. Durante 2 anos, Williams viu sua carreira em queda, pois sem luta não haveria como se manter ou manter sua família. Até que em novembro de 2017, surgiu um adversário para Williams. Era Rosenberg Gomes, de quem ganhou por pontos. No entanto, foi uma luta bastante discreta, quase sem registros e que não contou com um público massivo. Depois dessa luta, a próxima veio somente 1 ano depois, desta vez contra David Grayton, de quem também venceu por pontos. Ainda naquele ano, Williams fez uma declaração voltando a falar sobre o ex-adversário. Disse ele: "Rezo por Prichard todos os dias, isso nunca vai mudar. Desejo a ele nada além de paz e saúde. Ninguém quer que o que aconteceu com Prichard aconteça com ninguém. Todos os boxeadores são irmãos." Assim mesmo, Williams, o médico e os promotores daquela luta covarde foram processados. Ainda em 2017, a família de Prichard entrou na justiça com uma ação indenizatória,
com um pedido de mais de 50 milhões de dólares pelos danos. O processo ainda está em trâmite, mas espera-se que ainda este ano seja resolvido de forma justa, sem dúvida. Em relação ao ex-boxeador, desde 2016 está junto à família, numa luta diária por sua recuperação. O mínimo de movimento que ele consegue fazer já é motivo de alegria para seus pais. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até o nosso próximo vídeo. Abraço.